Em um mundo onde os deuses já caminharam livremente entre os homens, tudo mudou quando essas divindades simplesmente desapareceram, atravessando portais para outros mundos e deixando a Terra para trás. Desde então, apenas aqueles conhecidos como Kashi possuem a habilidade de trazê-los de volta, selando-os em pequenas esferas sagradas chamadas Sai. Esses artefatos são o único elo entre o mundo humano e as divindades que restaram dispersas além da realidade. É nesse cenário que conhecemos Ichiyo, um jovem Kashi que carrega um objetivo muito pessoal. Anos atrás, um homem misterioso lhe ensinou uma técnica especial chamada Toa, um ritual complexo que exige precisão absoluta. Ele foi instruído a memorizar cada detalhe, cada movimento, cada entonação, porque esse método permitiria capturar qualquer deus, sem exceção. Mais do que prestígio ou reconhecimento, Ichiyo quer poder suficiente para libertar seu avô adotivo, Hugo, que atualmente sustenta o mundo como um dos pilares que impedem a Terra de colapsar. A missão de Ichiyo não é apenas profissional, é urgente. Alguns anos depois, a rotina de Ichiyo segue tudo menos tranquila. Em meio a um retorno desastroso, Tenko literalmente despenca de uma fonte diante dos guardiões do portão. Ele explica, completamente ofegante, que teve dificuldades para voltar porque não sabe nadar. O problema é que, por causa disso, Ichiyo acabou se afogando também. Mesmo preocupado, Tenko não consegue segurar o riso ao ver a expressão do amigo desacordado. Ele tenta acordá-lo de todas as formas, até apelar para a respiração boca a boca. Mas Ichiyo desperta bem na hora, revidando com um golpe certeiro que o manda longe. Os dois começam a discutir, como sempre fazem. Tenko insiste que Ichiyo deveria aprender a nadar, enquanto Ichiyo rebate, dizendo que quem precisa aprender é ele. A discussão escala ao ponto de Ichiyo, literalmente, arremessar Tenko de uma ponte, dizendo para ele treinar nadando nas nuvens. Apesar da hierarquia formal, afinal, Tenko é um deus servo. A relação dos dois está longe de ser rígida. Eles agem como velhos amigos que vivem brigando. A fama de Ichiyo, no entanto, não ajuda em nada sua reputação. Ao reclamar com uma funcionária por tê-lo enviado para uma região onde não encontrou nenhum deus, ele acaba descobrindo que o erro foi dele mesmo. A situação rapidamente se espalha e, mais uma vez, ele é rotulado como o Kashi fracassado. O título o persegue por onde passa. Quem acaba dando suporte ao grupo é Rakan, um treinador experiente que os alimenta quando a situação aperta. Mas até isso vira motivo de conflito, já que Tenko não perde a chance de provocar Ichiyo por sua reputação duvidosa. Rakan deixa claro que não é dono de abrigo para desocupados. Ele é um treinador sério e reconhecido. Mesmo assim, Ichiyo rejeita qualquer tipo de treinamento. Se depender dele, vai continuar fazendo as coisas do próprio jeito. A estranheza maior, no entanto, está na relação entre Ichiyo e seus deuses servos. Diferente do que se espera, obediência absoluta, até mesmo a ponto de sacrificarem a própria vida caso o mestre ordene, Tenko age com liberdade demais. Ele responde, provoca e discute. Isso chama a atenção de Rakan, que percebe que há algo diferente ali. Logo surge Kaka, outra deusa servo de Ichiyo. Diferente de Tenko, ela demonstra uma postura mais reservada, mas também tem personalidade forte. Quando Rakan tenta alimentá-la, ela rejeita imediatamente. Tenko provoca o treinador chamando-o de excêntrico, e Rakan, ofendido, decide provar que pode mostrar resultados. Para isso, eles visitam Guki, um deus servo dedicado ao trabalho agrícola. Sob orientação de seu mestre, ele realiza tarefas aparentemente simples, como pulverizar pedras até virarem pó, preparando o solo para cultivo. Ichiyo acha estranho um deus realizar tarefas tão comuns, mas a realidade do mundo mudou drasticamente desde o desaparecimento das divindades. Antes, quando milhões de deuses existiam, a terra era fértil e abundante. Agora, tornou-se árida e difícil de cultivar. Guki se prepara para enterrar um verme especial que ajudaria a revitalizar o solo. Porém, Rakan percebe que aquele método é barato e pouco eficiente. Nesse momento, o mestre de Guki aparece. Boy! Ichiyo o reconhece imediatamente como alguém suspeito. Ele percebe que Boy pretendia usar aquele método inferior apenas para dar aparência de fertilidade à terra e depois vendê-la como se fosse produtiva. Ao confrontá-lo, Ichiyo declara que vai denunciá-lo. Boy, irritado, transfere a culpa para Guki e começa a zombar de Ichiyo, chamando-o novamente de fracasso. Ele também provoca seus deuses servos, insinuando que são fracos e mal treinados. Antes que continue, Kaka o acerta violentamente no rosto, deixando claro que não tolera desrespeito ao seu mestre. Humilhado, Boy recua, mas não antes de entregar algo a Guki.
O objeto parece insignificante à primeira vista, mas Ichio percebe que há algo errado. Quando pede para ficar com aquilo, Guki recusa, dizendo que foi presente de seu mestre. No entanto, ele demonstra interesse pelo colar de Ichio. Onde estão suas esferas Sai? Rakan considera a proposta absurda, mas, para surpresa de todos, Ichio aceita a troca temporária. A reação geral é de choque. Abrir mão de um Sai é arriscado demais. Mesmo assim, Ichio entrega o item por um dia. Após se afastarem, ele revela o motivo. O objeto que Boy deu a Guki era, na verdade, um cartão de desconto de um açougue. Uma ameaça velada. A intenção era clara. Se Guki falhasse, poderia ser vendido como gado. Ichio impediu que ele percebesse isso, retirando a ameaça discretamente. Enquanto isso, Guki observa fascinado as esferas sagradas. Porém, Boy retorna, desconfiado, querendo saber de onde veio aquilo. Ele descobre que Guki deve devolver o objeto no dia seguinte e começa a planejar algo. O grupo, por sua vez, termina a refeição oferecida por Rakan. Tudo parece tranquilo até que algo estranho começa a acontecer com Kaká. Uma energia instável surge e Ichio sente imediatamente que o contrato com ela está sendo afetado. A situação foge do controle. Kaká começa a se transformar. E antes que alguém possa impedir, ela desaparece na direção da casa de Boy. A transformação de Kaká não é algo sutil. A energia ao redor dela se distorce, o ar fica pesado e a ligação entre mestre e servo começa a se romper diante dos olhos de Ichio. Ele sente claramente que o contrato está sendo forçado por alguma interferência externa. Não é algo natural. Alguém está mexendo na estrutura espiritual que sustenta o vínculo entre eles. Enquanto isso, na propriedade de Boy, o próprio termina um ritual que vinha preparando às escondidas. Seu objetivo nunca foi apenas humilhar Ichio publicamente. Ele queria algo maior, destruir a reputação do chamado fracasso de uma vez por todas. Ao quebrar o contrato entre Kaká e seu mestre, ele pretendia provar que Ichio não tem controle sobre seus próprios deuses servos, o que o tornaria indigno de ser um Kashi. Guki percebe tarde demais que algo está errado. Quando Kaká surge, já completamente alterada, sua presença se torna opressiva. A voz dela ecoa com uma força sobrenatural, fazendo o chão vibrar. Guki implora para que Boy fuja, mas a transformação já começou a afetá-lo também. Sob a influência de Kaká, ele entra em estado de descontrole e se volta contra o próprio mestre. Boy entra em pânico. A criatura diante dele já não é mais apenas um servo, é uma entidade desatada, alimentada por uma quebra de contrato forçada. Kaká ordena que Guki elimine Boy. O caos se instala. É nesse momento que uma figura surge inesperadamente para bloquear o ataque. De cabelos claros, postura firme, ele intercepta a investida com precisão. Boy reconhece na hora, é Tenko, mas antes que possa tratá-lo com intimidade, Tenko o repreende friamente, deixando claro que não deve ser abordado de maneira casual. Kaká exige que ele saia do caminho. Para ela, Boy precisa pagar pelo que fez. Não apenas pelo ritual, mas pelo desrespeito direcionado a Ichio. Tenko não discorda completamente. Ele mesmo considera que o mundo ficaria melhor sem alguém como Boy. Porém, antes que a situação escale ainda mais, Ichio finalmente chega ao local. Sem hesitar, ele repreende Tenko por incentivar a violência e ordena que Kaká pare imediatamente. A tensão é extrema. Kaká, mesmo alterada, demonstra que sua fúria vem da lealdade. Ela quer punir quem insultou seu mestre, mas Ichio mantém a postura firme. Se ela ferir um humano, as consequências serão severas. Os guardas logo estarão ali, e isso só pioraria tudo. Por um instante, Kaká hesita. A voz dela, ainda carregada de poder, causa danos ao redor. O impacto sonoro atinge todos presentes, abalando estruturas e forçando até Tenko a se proteger. A situação está à beira de um colapso total. Percebendo que perdeu o controle da situação, Boy devolve as esferas Sai para Ichio. Ele precisa que o contrato seja restaurado. Caso contrário, será o primeiro a sofrer as consequências. Ichio, então, inicia o ritual Toa. O ambiente muda completamente. Ele começa com a parte coreografada do ritual. Movimentos precisos, calculados, quase como uma dança cerimonial. A energia responde à execução correta dos gestos. E até mesmo Boy, que há pouco o ridicularizava, observa em choque. Aquilo não é improviso. A técnica real ali. Tenko, no entanto, avisa que o ritual ainda não terminou. Ele manda Boy tapar os ouvidos imediatamente. A segunda parte do T-O-A começa. Diferente da fluidez da dança, o canto que deveria acompanhar o ritual não é harmonioso. Pelo contrário,
É agressivo, alto e completamente desafinado. Ichio não possui talento algum para cantar, mas, paradoxalmente, é justamente isso que torna sua versão do TOA tão perigosa. Normalmente, o canto serve para encantar e seduzir os deuses, conduzindo-os suavemente à formação do contrato. No caso de Ichio, a abordagem é diferente. Sua voz é tão desastrosa que acaba sobrecarregando as entidades espirituais, forçando-as à inconsciência. É um método bruto. Funciona pela imposição. Kaká não resiste ao impacto direto da canção. A energia que a envolvia se desfaz, e o contrato é restabelecido à força. Guki, que estava sob influência, reverte drasticamente. Sua forma colapsa até restar algo frágil e diminuto, quase infantil. Tenko comenta que ele teve sorte. Se tivesse recebido o impacto total do canto de frente, poderia não ter sobrevivido. Boy, completamente atônito, começa a reconsiderar tudo o que pensava sobre Ichio. Aquele que ele chamava de fracasso demonstrou uma técnica que vai além do convencional. Sobreviver ao Toa de Ichio não é simples, e se seus deuses servos resistem a esse método extremo, isso só prova que também são poderosos. Mais tarde, Rakan explica que Guki não pode voltar à forma anterior tão cedo. Ele ficará sob seus cuidados a partir de agora. Sem sua principal fonte de renda, Boy precisará encontrar outra forma de se sustentar. Pela primeira vez, ele é obrigado a lidar com as consequências reais de suas ações. A tensão diminui quando os pequenos deuses começam a discutir entre si, criando um momento quase cômico após o caos. Mas a tranquilidade não dura. Um homem surge, claramente irritado, e exige levar Ichio imediatamente. Seu nome é Cory. Ele o conduz até Rikyo, onde novas informações vêm à tona. Ichio explica que não encontrou nenhum deus na região do Japão para onde foi enviado. Porém, ele descobre que houve um mal-entendido. A maioria das divindades estava participando de um festival anual. Não haviam desaparecido por completo. Apenas algumas permaneceram para manter a guarda. Mas o verdadeiro motivo de sua missão não era encontrar deuses comuns. Eles o enviaram ao Japão com um objetivo específico: encontrar os 4 deuses do mal. Os terremotos recentes indicam que os pilares que sustentam o mundo estão enfraquecendo. Atualmente, Ugo, o avô adotivo de Ichio, carrega esse peso sozinho. O esforço está consumindo sua vida pouco a pouco. Se os 4 deuses do mal forem trazidos de volta, poderão assumir o papel de pilares e aliviar essa carga. O tempo está se esgotando. Ichio entende o que isso significa. Ele aceita retornar. Agora, a dúvida paira no ar. O mundo entrará em colapso primeiro? Ou Ichio conseguirá trazer de volta as entidades que podem salvá-lo?